Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Vítor Rodrigues Oliveira. As contas públicas voltaram ao vermelho neste primeiro trimestre. Até que ponto ficam em causa as metas a que o Governo se propõe e as regras que tem de cumprir? Vamos saber mais neste episódio em que antecipamos também o Fórum do Banco Central Europeu, como habitualmente tem lugar em Sintra, arranca esta segunda-feira. Comigo estão Paulo Ribeiro Pinto e Leonor Mateus Ferreira. Esta é a Soma dos Dias. Voltou a discussão sobre o déficit. A semana arrancou com o Instituto Nacional de Estatística a confirmar que as contas do Estado voltaram a ficar em desequilíbrio no primeiro trimestre do ano, ainda que ligeiro, 0,2% do PIB. Connosco temos Paulo Ribeiro Pinto, editor de Economia do Negócios. Olá, Paulo. Olá. Está em causa a meta de um excedente para o conjunto do ano ou não? Em princípio, não. Diria que ainda estamos no início do ano, é o primeiro trimestre, normalmente tem efeitos desfasados de receita fiscal e, portanto, há aqui alguns elementos que podem distorcer o resto do ano, mas eu diria que com um déficit tão curto, estamos a falar de 0,2% do PIB, cerca de 119 milhões de euros, o resto do ano será relativamente fácil de alcançar uma meta de um excedente, mesmo que seja de 0,2% ou 0,3%, tal como o Ministro das Finanças tem dito, e o referiu e insistiu nos últimos dias. Portanto, eu julgo que será relativamente fácil lá chegar. Claro que é óbvio que seria muito melhor termos um excedente no arranque do ano. Não é que seja tradicionalmente o caso nas contas públicas portuguesas. A série histórica que temos, que recua a 1995, só houve uma vez num primeiro trimestre em que tivemos um excedente, que foi precisamente no ano passado, de 1,1% do produto interno bruto. Mesmo quando tivemos o primeiro excedente histórico da era democrática em 2019 com Mário Centeno, o primeiro trimestre foi de um saldo nulo, ligeiramente positivo de 14 milhões, mas na prática é um saldo nulo. Portanto, temos essa circunstância de os primeiros trimestres terem estes efeitos que são muito limitados no tempo de receita que é cobrada mais tarde. Mas os próximos 9 meses, ou os 9 meses que faltam a partir do primeiro trimestre, a não ser que haja uma catástrofe, não me parece que seja difícil, até porque o próprio Ministro diz que teremos o tal excedente ligeiro, que pode ser até 0,3%. Mas eu acho que e já lá iremos mais em detalhe, mas acho que é importante também perceber aqui que o que o INE divulgou agora é uma metodologia diferente daquilo que nós vínhamos a conhecer das contas divulgadas pela Direção-Geral do Orçamento. São duas óticas diferentes. São métodos de contabilidade das administrações públicas que obedecem a regras muito distintas, mas também, se for por causa disso, já lá iremos mais em detalhe ver como é que isso funciona. E o que é que explica esta degradação do saldo? Ora, principalmente decorre de dois fatores, que é normalmente o que acontece quando temos um saldo, quando chegamos a um saldo ou quando calculamos o saldo. Nós neste caso tivemos um primeiro trimestre com uma despesa a subir a um ritmo muito mais acelerado do que a receita. A despesa andou a crescer à volta dos 11%, a receita 7%, portanto há que compensar, há aqui uma falha, há uma conta que se faz e há uma conta de menos que surge no final, portanto daí surge o déficit. Agora entrando no tal detalhe que falava há pouco e para que se perceba como é que há números tão diferentes entre uma contabilidade e outra, o que nós estamos a falar aqui quando falamos dos dados do INE, que obedece ao Sistema Europeu de Contas de 2010, ao SEC 2010, é uma metodologia em que a contabilização é feita não na ótica do dinheiro que entra e que sai dos cofres do Estado, para simplificar, mas sim numa ótica do que é que o Estado assumiu como compromisso passado ou futuro. Ou seja, imaginemos que, e isso acontece muitas vezes e aconteceu também, no final do ano passado foram assumidos compromissos, por exemplo, para o sistema elétrico português por causa da tarifa de eletricidade, a tarifa social. Foi assumido em novembro, julgo que se não estou em erro, em novembro do ano passado.
esse montante de 200 e tal milhões de euros foi contabilizado no déficit de 2023, apesar de ser pago agora. Portanto, foi pago no primeiro trimestre de 2024, mas foi assumido no último trimestre de 2023 e entrou nas contas de 2023. Essa é a lógica mais importante para Bruxelas. Essa é a lógica que interessa, porque há uma harmonização na contabilidade financeira dos Estados-membros, que é definida pelo Eurostat, em conjunto com todas as entidades estatísticas nacionais, e o que interessa é de facto este valor que o INE divulgou agora esta semana, nos últimos dias, dos tais 0,2% de um saldo negativo das contas públicas. A contabilidade que a Direção-Geral faz e que divulga todos os meses é uma contabilidade de caixa, ou seja, é o que entra e o que sai dos cofres do Estado, portanto se entra a receita fiscal do IRS, do IRC, do IMI, etc., isso é contabilizado em termos brutos, e são contabilizadas também as saídas de dinheiro, mesmo que o compromisso, como eu dizia há pouco, tenha sido assumido anteriormente. É a mesma coisa de eu ter uma caixa registradora numa loja, para simplificar, em que chego ao final do dia e conto o dinheiro que lá está, e portanto é aquele dinheiro, e não estou a contar com, por exemplo, pagamento de seguros da loja ou pagamento de salários, não, é o dinheiro que ficou, que chegou no final do dia, é o dinheiro de caixa, é uma ótica de caixa, aliás, é a expressão que se usa muitas vezes, para simplificar e para não usar o jargão do contabilidade pública ou nacional, e portanto são contabilidades muito diferentes. O padrão de evolução destas contabilidades é normalmente muito semelhante, são linhas paralelas. Há trimestres em que um sobe acima do outro, mas a tendência é sempre muito semelhante, e o que se confirmou agora foi de facto que aquilo que nos diziam os dados da DGO em contabilidade pública confirmam-se em contabilidade nacional, com um tal déficit, apesar de ser menor, mas é um déficit no primeiro trimestre. E à medida que foram sendo divulgados os dados da execução orçamental, o Ministro das Finanças acusou o anterior governo de ter, no fundo, deixado as contas públicas pior do que o esperado. Tem-se discutido também muito o grande volume de medidas, entretanto, aprovadas ou em aprovação, que trazem despesa permanente. Coloca-se ou não a questão de regressarmos a déficits crónicos? Regressando ao início da conversa, acho que vai ser difícil, até porque há um compromisso europeu e Portugal quer manter até agora aquilo que nós designamos por contas certas, ou seja, ter um excedente. Quer ser bom aluno. Quer ser um bom aluno. Eu acho que essa expressão ficou um bocadinho contaminada, é um bocadinho tóxica depois da Troika e depois da intervenção das instituições europeias e do FMI, mas eu acho que há uma tendência para os sucessivos governos, sobretudo a partir de 2015, ou seja, com a Troika, com Mário Centeno e depois com João Leão e o Fernando Medina e agora o próprio Miranda Sarmento. Acho que há uma vontade expressa e genuína de querer manter um excedente, mesmo que ligeiro, das contas públicas. Isso é bom para o financiamento da República, isso é bom para não ter que, por exemplo, aumentar impostos, que é uma coisa sempre chata. Baixar a dívida. Ou assim, é sempre bom para baixar a dívida, e há essa vontade também já expressa até nas instituições europeias de querer manter este ligeiro excedente, mesmo que seja pequeno, mas manter um ligeiro excedente. Não há problema nenhum de nós termos, e queria chamar a atenção para isto, também não há problema nenhum de nós termos um ligeiro déficit. Um déficit de 0,1, 0,2, 0,3 não é problemático. Mas eu acho que há essa vontade até para um sinal claro aos mercados de que o país e de que o Estado ou as administrações públicas têm as contas controladas. Que não é um problema. Que não é um problema, sim. E estes Estados podem pôr em causa também o cumprimento das novas regras europeias com efeito já em 2025? Sim, as novas regras estão agora a começar a chegar ao terreno. Ainda recentemente a Comissão Europeia entregou a cada um dos Estados-membros os compromissos de redução da dívida que têm de ser feitos nos próximos anos. Isto agora vai levar ainda algum tempo de discussões bilaterais entre cada um dos Estados-membros e a Comissão Europeia sobre o ritmo a que se quer fazer a descida da dívida e sobre a intensidade que essa descida será feita a 4 anos, será feita a 7 anos, enfim, nós ainda não conhecemos o
as metas e os critérios que nos foram entregues, que já foram entregues, mas ainda não foram divulgados, mas eu julgo que não, porque, por exemplo, o indicador operacional das novas regras, que é a despesa líquida, que nós ainda não conhecemos o que é que vamos ter de exatamente apresentar, obriga a que o país, a que o Estado faça um esforço um bocadinho maior do que aquilo que seria se as regras atuais se mantivessem, mas o estado das contas públicas que nós assistimos nos últimos anos permitem-nos ter estar relaxados, digamos assim, não ter preocupação temos ali alguma folga, portanto temos que obrigatoriamente manter essa folga nos próximos anos. Isso é que pode ser mais problemático, mas o nosso ponto de partida é um ponto de partida razoavelmente confortável e que não será difícil de cumprir as metas. Lá está, ainda precisamos de conhecer os dados, mas não será difícil de cumprir as metas deste indicador operacional da despesa líquida que a Comissão Europeia impôs. Paulo Ribeiro Pinto, sobre o déficit, e agora vamos olhar para o fórum que aí vem do Banco Central Europeu. Para discutir a inflação, a política monetária, os choques geopolíticos e muito mais, começa esta segunda-feira o Fórum do Banco Central Europeu, em Sintra, juntando governadores de bancos centrais e economistas. Leonor Mateus Ferreira é editora de Mercados de Negócios. Olá, Leonor, o que é que se pode esperar deste fórum? Olá, Vítor. É o que dizias, é um encontro de bancários centrais, de economistas, mesmo de investidores, muitos jornalistas, vêm muitos jornalistas de vários sítios, portanto é um evento bastante grande, anual, que o BCE organiza em Sintra. Esta vai ser a 11ª edição deste fórum. Quer dizer, o Banco de Portugal acaba por ser o anfitrião, mas o organizador é o Banco Central Europeu, e todos os anos tem um tema diferente a que se dedica. São sensivelmente 3 dias, sendo que um é só à noite, o arranque, mas sensivelmente 3 dias de discussão. Este ano o tema é política monetária numa era de transformação, portanto estamos num momento de mudança para a política monetária. Vai ser muito centrado na inflação, no que é que tem conduzido a evolução dos preços, por um lado a curto prazo, até porque a taxa de inflação na zona euro em maio ficou acima das expectativas, em 2,6%, portanto tem havido um caminho descendente em torno do que é a meta, ou no sentido do que é a meta dos bancos centrais, de 2%. À volta de 2%. Mas ainda não está lá, e quando há aqui uma surpresa positiva no sentido de ser acima, mas negativa para o que era esperado, gera sempre algumas preocupações, e é preciso olhar para o que é que está a causar estas variações. E quando a conferência acontecer, na realidade já vão ser conhecidas as estimativas de junho, portanto o caminho da inflação vai ser sem dúvida um tema central no curto prazo, mas também depois questões mais estruturais que influenciam os preços, a inflação, a forma como se mede a inflação, as próprias metas que existem, que têm sido muito questionadas, e falamos de questões como as alterações climáticas, por exemplo, que estão a entrar cada vez mais no que são as preocupações e no que é o léxico dos bancos centrais e dos investidores. E nas próprias obrigações das empresas. Exatamente, das empresas, dos países, portanto é um tema que tem ganho espaço e que vai ganhar também espaço no fórum do BCE, e depois a geopolítica, que é inevitável, que tem estado em todas as discussões, em todas as preocupações nos últimos anos, e que influencia também inevitavelmente o que é a atuação dos bancos centrais. Depois, não sendo um tema oficial, diria que vai ser interessante perceber também de que forma é que as eleições, por um lado em França e por outro no Reino Unido, poderão surgir nas conversas, porque deixa-me só lembrar de que portanto a primeira volta das eleições em França já vai ter acontecido quando começar a conferência, não é? Vamos estar exatamente entre a primeira volta e a segunda, parece-me um tema Presumindo que há a segunda volta. Presumindo que há a segunda volta, naturalmente, mas parece-me um tema incontornável, e logo a seguir às eleições no Reino Unido, portanto, com estes dois... O calendário político é interessante. E isto numa altura de mudança para a política monetária. Sim, exato. É uma altura conturbada em termos geopolíticos e em termos políticos, mas também para
de mudança para a própria política monetária. Quer dizer, o Banco Central Europeu anunciou em junho a primeira descida de juros em 5 anos. Era amplamente esperado pelo mercado, não surpreendeu, mas a questão é se isto foi o início de um ciclo ou se foi uma descida à qual se vai seguir uma pausa, por quanto tempo é que vai ser essa pausa, quantas descidas é que vão ser feitas ao longo deste ano, no próximo ano, o que é preciso ver? Há aqui muitas variáveis que estão em aberto. Sabemos que Christine Lagarde, a Presidente do BCE, não decide sozinha. Há um conselho do BCE que é composto essencialmente pelos governadores e por mais alguns membros executivos, e eles próprios vão dando entrevistas, vão falando, nomeadamente nos seus países, e sabemos que há algum desacordo sobre o que é o caminho a seguir, que é perfeitamente normal, são países diferentes, são realidades diferentes, são pessoas diferentes, mas havendo aqui este desacordo, não há um caminho claro que se possa dizer vai ser isto que vai acontecer. Ao mesmo tempo, o Banco Central Europeu está a avançar com um novo quadro operacional que seguiu à revisão estratégica, portanto aqui muitos momentos de mudança. Depois, por outro lado, há o Banco de Inglaterra, que se espera que possa vir a cortar juros em agosto. Há a Reserva Federal dos Estados Unidos, que os analistas esperam que o faça em setembro. Desta vez, de forma um pouco fora do que é o habitual, foi o Banco Central Europeu a tomar a dianteira. Portanto, há aqui estes bancos centrais também prestes a fazê-lo. E esta conjugação de ritmos é muito importante, porque dela depende o que é a evolução cambial e consequentemente também a inflação. Portanto, se há aqui desníveis muito grandes, isso também pode ter consequências, e qualquer pista que seja dada, os mercados estão muito atentos a qualquer pista que seja dada pelos banqueiros centrais, e vai ser isso que vão procurar em Sintra, nas palavras, nos discursos, vão procurar pistas. E o que sabemos neste momento é que a expectativa é que haja um período de juros mais altos por mais tempo, portanto que este ciclo seja um pouco atípico, mas os mercados estão sempre à espera de algum tipo de pista para que possam perceber o que é que vai acontecer no futuro. E o Fórum do BCE é tradicionalmente um local que os banqueiros aproveitam para transmitir algumas mensagens, ajustar um bocadinho o que são as expectativas. Portanto, são peritos nisso. Exato. E quais é que são os momentos mais importantes deste fórum? Olha, há vários momentos importantes, e este ano há algumas alterações que eu vou chamar de logísticas. A Presidente do BCE, Christine Lagarde, discursa sempre no arranque do fórum, na abertura, e este é um dos pontos altos, sem dúvida. Era o que dizíamos aproveitam para mandar algumas mensagens. Este é um desses momentos. Já o antecessor, Mário Draghi, também o fazia. Christine Lagarde, de forma muito diferente, porque eles têm estilos muito diferentes, e ela é mais discreta, talvez, mas também usa o discurso para passar um bocadinho as suas mensagens. No ano passado, por exemplo, logo no arranque, Christine Lagarde dizia que era improvável que no curto prazo tivesse confiança de que se tinha atingido o pico dos juros. Ou seja, o momento já se esperava que não, já se estava a olhar para quando é que o BCE ia parar de subir os juros. Christine Lagarde aproveitou para dizer, se calhar ainda não. O que ela queria dizer é, os juros vão travar. Exato. Os juros vão travar, não, os juros ainda vão subir. Vão subir até travar. Exato. Exatamente, antes de travar. E na realidade, reunião seguinte, em julho, voltaram a subir os juros. Portanto, se formos lendo nas entrelinhas, vão nos dando algumas dicas. Habitualmente este discurso de Lagarde acontece na terça-feira de manhã. Desta vez não vai ser assim, vai ser logo na segunda-feira à noite, porque isto tem importância. Pode parecer uma coisa de calendário, mas os mercados reagem
ao que vai sendo dito. E neste caso vai ser logo na segunda-feira à noite, portanto é esperada uma reação na terça-feira, caso ela diga alguma coisa de maior relevo. Porquê que há estas alterações de calendário? Porque é tão simples quanto vai haver um feriado nos Estados Unidos, o 4th of July. 4 de julho. Exatamente. Claro. E os norte-americanos querem voltar para casa, querem voltar para os Estados Unidos, e isto obrigou a todo um reajustamento. Todo um reajustamento. Pela mesma razão, por exemplo, um dos painéis, o painel mais importante, que é o que junta os banqueiros centrais, que normalmente acontece na quarta-feira, vai acontecer na terça-feira. Porque quem é que está nesse painel? Jerome Powell, o presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos. Em sentido contrário, quem não vai estar, o principal ausente vai ser o Banco da Inglaterra, que costuma, é um clássico, juntar o BCE. Os três bancos, os três grandes bancos centrais. Os três grandes bancos centrais, habitualmente também, por exemplo, o Japão. Porque é que o Banco de Inglaterra desta vez não vai estar? Por causa do dia 4 de julho vai ser cheio de eventos, portanto, com as eleições no Reino Unido, o Banco de Inglaterra está aqui num período de silêncio para não influenciar naturalmente as eleições, e portanto Andrew Bailey não vai estar nesse painel. Acho que vai ser a ausência mais sentida. Em vez dele vai estar o governador do Banco do Brasil, Roberto Campos Neto, que acho que também vai ser interessante num nível diferente, porque estamos a falar quer dizer, estamos a falar de um mercado emergente, de taxas de juros em níveis completamente diferentes, de desafios diferentes, mas acho que vai ser muito interessante de acompanhar, de ouvir, nomeadamente pelas ligações que existem comerciais entre Portugal e Brasil, e quer dizer, tudo o que mexa com o real tem interesse para parte dos empresários portugueses. Portanto, acho que também vai ser interessante. Obrigado, Leonor Mateus Ferreira, e obrigado, Paulo Ribeiro Pinto. Termina aqui a Soma dos Dias, porque em todas as semanas há histórias para contar. Até para a semana.